uma semana fora de casa. Por que eu disse que o Corinthians foi ainda pior? Porque hoje o jogo foi ainda mais desequilibrado a favor do Atlético Goianiense. Em relação a ideias, planos, o que cada time pretendia fazer e como foi eficiente ou deixou de sê-lo nessa ideia, foi uma aula do Atlético, especialmente no primeiro tempo. Muito mais clareza, muito mais noção, muito mais conforto, marcando o Corinthians e se movimentando bastante sem a bola, para poder contra-atacar duas vezes e de forma tão avassaladora. Em muito pouco tempo, estava muito claro que o Corinthians tentava e não conseguia, o Atlético tentava e conseguia. Resultado que para mim mostra, Paulo, e talvez as pessoas não concordem, não sei o que os amigos pensam aqui, para terminar essa minha primeira participação, no Campeonato Brasileiro de 2020, os dois times foram separados por apenas um ponto. O Corinthians fez 51 pontos, o Atlético Goianiense fez 50, 12º, 13º. Hoje, agora, começo de junho, o Atlético Goianiense é um time bastante melhor do que o Corinthians. Isso não é uma crítica, é a constatação de um fato. Os dois trabalhos estão muito no início, os dois treinadores fizeram seus primeiros jogos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, então não existe diferença de tempo do Barroca no Atlético do Silvinho no Corinthians. Então eu não estou criticando o Silvinho, que mal pôde trabalhar, eu estou constatando um fato. O Atlético Goianiense hoje é um time bastante melhor do que o Corinthians. Concorda, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é um time melhor, eu acho que é um time mais bem resolvido na parte coletiva. Não sei se tão melhor assim, né? Ele tem muito mais clareza, e isso eu concordo com o André, sobre o que tem que fazer em campo diante do adversário. E aí tem uma questão, a ruptura do que o Silvinho faz para aquilo que o Wagner Mancini deixou, quando encaminhou uma melhora do Corinthians, mesmo que fosse uma melhora sutil, mas pelo menos tornando a equipe mais competitiva, essa ruptura do Barroca para o Jorginho é muito menor. Muito menor. Então, digamos que o Barroca, ao contrário do treinador corintiano, ele aproveita aquilo que encontrou e aí vai colocando as suas ideias gradativamente, sem comprometer a estrutura do time. O Silvinho, com a mudança que ele fez, ele compromete a estrutura da equipe. Ele muda o jeito do time jogar. E eu vou falar sobre isso durante o programa. Eu entendo o que ele quer fazer. Não quer dizer que eu concorde. Eu entendo o que ele quer fazer. A ideia para mim é muito clara. Ela não é totalmente sem lógica, mas para mim ela não é a ideal. Se você for pensar que o Corinthians teve decisão de Copa do Brasil, os 2 jogos, que o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro e aquilo que o Silvinho quer fazer vai demorar algum tempo, se funcionar, para funcionar, eu não sei se, digamos assim, o treinador toma as melhores decisões nesse início de trabalho no Corinthians. Vamos lá, até para, pegando isso que o Birner acabou de dizer e talvez para que vocês comecem a responder essa pergunta que está no ar. Silvinho repete os erros de Thiago Nunes. Foram os 2 técnicos na história mais recente do Corinthians que chegaram ao clube com propostas mais ousadas, digamos assim, de ruptura, de mudança. Aí eu pergunto, Jean Oddi, de repente, não foram técnicos que de cara ousaram demais pela qualidade técnica do elenco do Corinthians? De repente não caberia... Eu acho que o Silvinho tem tudo para ser um ótimo técnico, tem boas ideias e para melhorar o time do Corinthians, né? A médio e longo prazo. Mas talvez, Jean, num primeiro momento, a fórmula mais sensata, mais correta, talvez não fosse chegar, fechar a casa, ser pragmático e aos poucos, com o passar dos treinos, com o passar de semanas, de alguns meses, aí sim implementar aquilo que ele considera ideal. E repito, eu acho que o que ele considera ideal pode fazer e muito bem ao Corinthians, mas não depois de 2 jogos, depois de 3, 4 treinos. Pois é, Paulo, boa noite para você, boa noite para os companheiros, para os fãs de esportes. Claro, assim, ressalva antes de comentar é que eu vou defender o direito do Silvinho de colocar em prática as suas ideias, né? De fazer aquilo que ele julga melhor para o Corinthians. Mas, sinceramente, a impressão que dá é que ele ignorou absolutamente tudo o que aconteceu na temporada até aqui.
né? Coisas que não estavam sob o comando dele, não era ele que decidia, mas certamente eu imagino que o Silvinho assistiu todos os jogos, ou quase todos os jogos do Corinthians nesta temporada, até que ele assumisse a equipe. E ele me parece que vai ignorando tudo que ele viu ali. Ele quer recomeçar do zero. Eu acho que até na comparação com o Thiago teve mais tempo. O Thiago começou uma temporada trabalhando pelo Corinthians. Aliás, fez questão de iniciar uma temporada pelo Corinthians. Então acho que era normal no caso do Thiago que ele tentasse começar pelas suas ideias. Mas sem dúvida alguma, até pela evolução que houve sim no Corinthians, quando algumas mudanças aconteceram sob o comando do Wagner Mancini, eu acho, e já falei isso no fim de semana, sempre respeitando o direito do Silvinho de fazer o que ele julga melhor, mas eu acho que ele deveria ter levado em consideração as mudanças feitas pelo Mancini e que tinham surtido efeito positivo na equipe. Do que eu estou falando? Estou falando principalmente do esquema com os 3 zagueiros, porque a gente já falou muito que o Corinthians ganha força pelos lados, ganha profundidade pelos lados quando tem o Fagner e o Piton mais dedicados ao ataque do que à defesa. Estou falando da própria utilização do João Vitor, que vinha muito bem jogando na linha dos 3 zagueiros e de repente ele vai para o banco para o Gil voltar a ser titular. Essa é uma outra mudança que não me parece levar em consideração tudo o que aconteceu na temporada até aqui. Então é claro que é chato, depois de 1 ou 2 jogos, a gente começar a criticar até de certa forma com veemência as decisões do técnico, mas é que são complicadas de entender as decisões para quem viu tudo que o Corinthians tinha feito até aqui, ou pouco que o Corinthians tinha feito até aqui. Se houve um momento em que a gente vislumbrou uma evolução, vislumbrou uma melhora, foi na mudança do esquema tático, foi na entrada do João Vitor na zaga, e aí de repente essas pequenas evoluções que o Corinthians tinha tido, elas não estão mais em prática. E o resultado a gente está vendo. É um modelo de jogo completamente diferente. Hoje, assim como no fim de semana, o Corinthians sofre seus gols, né, tentando marcar muito alto e ainda sem saber fazer direito isso, não conseguindo na hora que perde a bola recompor, não consegue nem marcar alto lá na frente para roubar a bola, e quando perde essa bola também, quando está com a posse dela e perde essa bola, tem muita dificuldade para recompor. Hoje, se o Ronald não sai no primeiro tempo, não sei se o resultado não teria sido pior. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que o Corinthians fez até aqui para avaliar as decisões do Silvinho. E sob esse aspecto, sob esse prisma, de fato, é difícil compreender, embora eu entenda e acho que ele tenha o direito de tentar impor as suas ideias. Aí é o ônus de você trocar um técnico às vésperas do momento mais importante da temporada, que são, né, as partidas, o início do Campeonato Brasileiro e as partidas da Copa do Brasil. Professor Celso Zelt, prazer tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Olha, a favor do Silvinho, a gente pode analisar que isso é um processo. Se isso é um processo, o processo implica algumas idas e vindas e algumas mudanças, que na minha opinião tem que ser imediatas. O direito de cada um termina quando começa o direito do outro. Eu quero dizer que o direito autoral do técnico termina quando esse direito autoral começa a prejudicar o objetivo final, que é o clube, que é o trabalho, que é o time de futebol, se haver melhor do que o Corinthians tem jogado nas últimas partidas. Acho que não é nenhuma caixa preta, nenhuma caixa de Pandora, nenhuma surpresa saber que o Corinthians perderia profundidade se o Fagner não apoiar como apoiava no esquema anterior. Não é nenhuma surpresa que o Piton é um jogador mais eficiente no 3-5-2 do que na linha de 4. É só você analisar o trabalho anterior do Mancini, como ele trabalhava com o Piton e como ele trabalhava com o Fábio Santos. Não é nenhuma surpresa que o garoto Raul Gustavo, embora voluntarioso, esteja jogando menos que o João Vitor. Eu nem estou falando da questão do Gil. Não é nenhuma surpresa que, já que a escalação com o centroavante flutuante, com o falso 9, seja lá como você quiser chamar isso, não está funcionando, e o Jô entra numa altura do jogo já depois dos 40 do segundo tempo. Então o Silvinho, nesse começo de trabalho, ele me parece muito preso às suas ideias originais. Ele tinha que partir de alguma coisa.